Rachaduras surgem no céu do deserto americano e o nome volta a ecoar, Sung Jin-woo, enquanto o detetive Oh Jin-chul persegue relatos de formiga sombra e um professor desconfia do aluno problema que corre como ninguém. Um toque basta para acordar memórias de uma vida esquecida. 27 anos de guerra no vazio. Sem alarde, Sung move tanques, limpa a área e transforma a areia em um campo de batalha. Quando o portal se abre, titãs colossais descem famintos por nosso mundo. Parece que estou sozinho. A sombra dele responde com um exército. Belion, Beru, Igris, dragões e gigantes erguem-se como uma maré negra. Lanças de trevas cortam o céu. Rocha vira poeira até o rei titã revelar a verdadeira forma. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 27 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo que é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 27, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos um restaurante onde o detetive Oh Jin-chul estava junto de seu assistente. O garoto perguntava: "Com licença, Sr. Oh, você está investigando aquele caso até agora? Naquele dia você viu alguma coisa, não foi?" Jin-chul finge que não entendeu a pergunta, mas o garoto continua: "Você sabe do que eu estou falando. Estou falando do dia que aquele cara que se entregou por conta própria desapareceu. Você não viu mesmo alguma coisa?" Jin-chul toma uma dose e responde: Monstros formiga. Não consigo ter certeza do que eu vi. De qualquer forma, aquelas coisas pareciam formigas para mim. O garoto fica surpreso. Monstros formiga? Está dizendo que formigas gigantes apareceram? Jin-chul responde que não era bem isso. Eram formigas, porém diferentes. De repente alguém se aproxima e diz: "Esses monstros possuem cabeça de formiga e corpos humanoides." Aquele era o professor da escola de Sung Jin-woo. Enquanto isso, vemos na pista de corrida os jovens atletas da escola que treinavam e diziam: "Nosso objetivo é fazer uma corrida limpa pelo país. Nosso objetivo é..." E um dos garotos pergunta: "Ei, capitão, eu pensei que nosso objetivo era vencer as regionais." E o capitão responde: "Qual é? Vocês estão pensando baixo demais. De novo, nosso objetivo é correr pelo país." O amigo de Sung Jin-woo, chamado Oh Young-gil, estava completamente cansado. Ele acabou entrando no time de corrida. Belion diz para Sung que humanos são tolos. E Sung se pergunta se Oh Young-gil ficaria seguindo ele, mesmo estando sofrendo tanto. De repente, Sung utiliza o seu poder de monarca. Ele aumenta os atributos de Oh Young-gil. O garoto fica surpreso ao sentir que seu corpo está ficando quente e se pergunta o que está acontecendo. De repente, Oh Young-gil começa a correr muito mais rápido e passa facilmente os melhores atletas da escola. Os garotos ficam surpresos e diziam: "Ei, o novato está animado. Acham que vocês veteranos deveriam ficar de moleza?" Aquilo anima os outros corredores. Porém, da janela vemos o professor Park Ji-soo, que é conhecido como o Serpente, e observava Sung Jin-woo. Ele se lembra do dia anterior, quando se encontrou com o detetive Oh Jin-chul. Ele estava bêbado naquele momento e dizia: "Esses monstros eram monstros com a cabeça de formiga e o corpo humanoide." "Ah, o que eu tô falando? Sinto muito, parece que eu estou bêbado." Jin-chul fica surpreso, ele se levanta e pede para o professor esperar. O detetive dizia: "Essa história sobre o monstro formiga, pode me contar mais sobre isso?" O professor contou sua história e agora estava observando cada passo de Sung Jin-woo. Sung também percebeu que nos últimos dias o professor Park Ji-soo estava o vigiando. Belion dizia: "Meu lord, não seria melhor apagar as memórias daquele humano e retirar suas habilidades?" Sung diz que por hora iriam apenas observá-lo um pouco mais. De repente, Oh Jin-chul chega na porta daquela escola. Ele dizia em pensamentos: "As confissões voluntárias das pessoas que encontraram os monstros e um aluno com monstros que só um professor pode ver. Tem alguma conexão entre esses dois incidentes separados. Apesar de que isso é só meu instinto como investigador. A pergunta é: como vou perguntar isso para esse aluno?" Jin-chul imagina a cena dele perguntando: "Por acaso sabe algo sobre esses monstros sombra e sobre formigas que ficam de pé e andam por aí como pessoas?" Jin-chul diz que seria um milagre se o garoto não o chamasse de maluco, se ele perguntasse isso. De repente, Jin-chul consegue ver uma sombra se movimentando pelo chão. Ele fica surpreso e tem a certeza de que seu faro como investigador estava certo. Definitivamente tem algo ali. Sung Jin-woo estava na sala de aula e percebeu que Jin-chul viu o sentinela que ele colocou na portaria da escola. Como esperado do Oh Jin-chul, o antigo presidente da Associação de Caçadores. Ele não deve ter nenhuma memória da vida passada. Ainda assim, seus olhos afiados
continuam intactos. O detetive chega até a sala de Sung Jin-woo e conversa com um professor. Ele diz que não é nada demais, só precisava fazer algumas perguntas para o aluno chamado Sung Jin-woo. Os outros alunos ficam surpresos que um policial estava procurando por Sung. Ele deve ter causado algum problema. Jin-woo sai da sala e encontra Jin-chul, que dizia: "Me desculpe por te tirar das aulas." Sung fala que está tudo bem. Em pensamentos ele falava: "Já faz alguns anos. Não, se eu adicionar a época que passei vagando pelas fendas dimensionais, então fazem algumas décadas desde a última vez que o vi. E estou feliz por isso, mas ele me acharia estranho se eu dissesse isso." Jin-chul pensava que aquele aluno realmente possui algo diferente nele. Como um aluno tem olhos assim? Jin-chul então dizia: "Você não sabe nada sobre sombras, ou melhor, formigas? Algo te vem em mente quando vê essa imagem?" Jin-chul mostra um desenho de uma formiga das sombras. Sung pensava que o detetive é melhor desenhando do que ele imaginava. Sung responde que sim, tem algo que vem à mente. Jin-chul fica surpreso e pergunta o que seria. "Você sabe sobre isso?" E Sung responde que sim. Jin-chul, desesperado, pergunta o que era esse monstro formiga. Quem é Sung Jin-woo? Ele pede desculpas por ter se exaltado um pouco. "Estou nesse caso já tem algum tempo. De qualquer forma, sabe algo sobre isso?" Sung responde que sim. "Isso não é um daqueles monstros de um daqueles animes japoneses, um tal de Hunter x Hunter?" O Jin-chul fica envergonhado com aquela resposta. Ele pega o desenho de volta e agradece Sung por ter cedido o seu tempo. O garoto pergunta se isso era tudo. E Jin-chul responde que sim. "Falei com seu professor, então não deve ter nenhum problema quando você voltar." Sung pergunta: "Então, para comemorar essa ocasião, pode me dar esse desenho?" Beru estava furioso. Ele dizia para Sung: "Meu rei, peço que não dedique seus olhos para esse rascunho feio e cru." Jin-chul diz que está tudo bem e dá o desenho para Sung Jin-woo. O garoto agradece e o detetive vai embora daquele lugar. De repente, Igris sai das sombras e pergunta: "Meu soberano, por que não falou a verdade para ele?" Sung responde: "Dizem que a ignorância é uma dádiva divina, mesmo se for uma ignorância artificial criada por uma ferramenta divina." Igris entende o que seu mestre quer dizer. Ao voltar para a sala, as garotas cercam Sung Jin-woo e perguntam: "O que foi aquilo? Porque o investigador veio aqui, Jin-woo." Sung responde: "Ele é uma pessoa que conheço e tinha algo para me perguntar diretamente." As garotas acham aquilo incrível. "Você é amigo de um investigador? Deve ser legal. Pelo que falaram, você é bem musculoso também. É verdade que você malha ou algo assim?" Uma das garotas diz que viu o Jin-woo correndo com os veteranos do clube de corrida há alguns dias atrás. Elas realmente estavam interessadas no monarca das sombras. Porém, de repente, um dos valentões da escola empurra uma das garotas. Ele bate na mesa e coloca o dedo na cabeça de Sung Jin-woo enquanto dizia: "É bullying. Se eu estiver brincando com você assim, vai me denunciar para o investigador? O quê? Quer brigar? É melhor parar de me encarar enquanto tô sendo bonzinho." De repente, o valentão acaba sendo pego pelo pescoço. Quem chega ali é um dos veteranos do clube de corrida. O capitão e os outros veteranos seguram os garotos que estavam perseguindo Sung Jin-woo. Ele dizia: "Vocês têm algum problema com nosso querido ace do time de corrida?" Sung pergunta o que seus veteranos faziam ali e o capitão responde: "Vim aqui parar eles antes que você batesse nos 4 idiotas." Sung pede para eles não brincarem com isso e o capitão começa a rir e diz: "É porque eu esqueci de falar que vai ter uma festa de boas-vindas. Você está livre hoje?" Sung responde que sim e o capitão diz que eles vão se encontrar depois da aula. Sung então dizia: "Capitão Choi Tae-won e Jung Go-sik, onde planejam levar esses caras?" Eles dizem que ainda não sabem, mas pretendem colocá-los para correr na pista. Depois da aula, Sung Jin-woo e Oh Young-gil se encontram com seus amigos do clube. O capitão pergunta qual seria o problema daqueles valentões. "Quer que a gente dê um susto neles?" Sung responde que não, está tudo bem. "Vou garantir que não causarão problemas para o torneio." De repente, alguém chama por Sung Jin-woo. Ele olha para trás e aquele era o detetive Oh Jin-chul, que dizia: "Podemos continuar nossa conversa de antes por um momento?" O capitão fala para Sung não se atrasar. "Vou levar o Young-gil como refém até você ir na festa." Sung dizia: "Meu amigo está me esperando, então não vou poder conversar muito sobre isso." Sung estava prestes a ir embora, porém de repente Jin-chul falava: "Caçador Sung Jin-woo." Jin-woo olha para ele novamente e com lágrimas nos olhos. O Jin-chul dizia: "É como eu pensei, então era você mesmo." O Jin-chul recuperou suas memórias. Ao entregar o desenho para Sung Jin-woo, seus dedos se tocaram. Foi algo simples
simples, mas alguns dos grandes acontecimentos que criaram uma grande marca na história começaram com coisas que são comuns. Enquanto descia as escadas da escola, ele escuta Sung perguntando: presidente da associação, você confia em mim? Jin-Chul olha para trás e não vê ninguém, mas de repente, por causa daquele simples toque, começa a ter lembranças de sua outra vida, a vida de um caçador. Ele lembra de ter dito que confiava em Sung Jin-Woo e que na sua mente o Monarca das Sombras mostrou toda a história dos monarcas e governantes, a origem daquele universo. Jin-Chul se perguntava o que era aquilo. Ele cai de joelhos e se pergunta: Sung Jin-Woo não era o nome daquele aluno? Caçador Sung Jin-Woo, aquelas memórias que conectaram o passado, o presente e futuro. Eu vi por conta própria o mundo esquecido através do Sung Jin-Woo, junto dos portais, monstros, caçadores, governantes e monarcas. Como isso é possível? Como algo assim aconteceu? Essas eram as perguntas de Jin-Chul. Ele se lembra de sua última conversa com Sung, onde perguntou se ele planejava lutar sozinho. Sung responde que sim, as memórias dos seres superiores não são iguais ao fluxo do tempo. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Após ter suas memórias recuperadas, o detetive Wo Jin-Chul caminha no parque ao lado de Sung Jin-Woo. Ele então pergunta: por quanto tempo você esteve lutando contra eles na fenda dimensional? Jin-Chul sabia que, pelo histórico, Sung sumiu por 2 anos, mas isso não é algo que possa ser resolvido em apenas 2 anos. Sung então responde que lutou por 27 anos. Jin-Chul fica surpreso, não se arrepende disso. Sung responde que não importa quantas vezes eu precise tomar esta decisão, sempre vai ser a mesma. Jin-Chul fala que Sung parecia estar aproveitando sua vida agora. Ele responde que estava satisfeito com sua vida, exceto pelo fato de que não envelheço mais e preciso ficar mudando minha identidade. Jin-Chul olha para Sung e dizia em pensamentos: imortal e jovem, ele já obteve um poder similar ao de um deus. Entretanto, apesar de ter tal poder, ele escolheu viver como um humano comum. Jin-Chul pergunta o que Sung pretende fazer a partir de agora. Ele responde que não tem nada planejado, e Jin-Chul então dizia: nesse caso, por que não vem para este lado? Sung pergunta se ele estava falando da carreira policial, e o detetive responde que sim. Os criminosos que estiveram vindo para a delegacia estão falando que vão morrer, dizem que não podem viver normalmente por causa dos monstros das sombras. Sung então responde: se eu me tornasse um policial, não teria mais nenhum trabalho para fazerem. Jin-Chul diz que esse é o tipo de mundo que ele está trabalhando para criar. Sung sorri e promete pensar sobre o assunto. Jin-Chul diz que estará esperando por ele, mas Sung responde: não espere por mim, sei que é um serviço que paga pouco e que trabalha muito. Eles se despedem. Depois disso, o tempo passa mais uma vez. Um dia no fim de abril, aquilo apareceu do nada. Um viajante que estava vagando pelo deserto faz uma ligação para o centro de emergência. Eles perguntam se o homem estava perdido. Ele responde que não. A atendente pergunta qual seria o problema e o homem responde: não estou ligando por causa de um problema, só quero relatar algo que eu vi. A mulher pergunta se era uma situação perigosa. Eles devem enviar alguém. O homem responde que não tem certeza sobre o perigo. Sinceramente, não tenho certeza de como devo explicar. A mulher diz que precisava de uma explicação do acontecimento para assim poderem ajudar com as medidas corretas. O homem responde que tem algo quebrando, tem muitas rachaduras. A mulher dizia em pensamentos: tem alguma construção no deserto que é grande o bastante para colapsar. Onde está a rachadura que está falando? O homem assustado diz que essa rachadura está no céu. O céu está rachando. Ele olha para cima e vê várias rachaduras. Era como uma quebra de dungeon. Enquanto isso, na Coreia, vemos Igris que dizia: meu lorde, não é assim que deve responder a questão 24. Sung não escuta o que Igris falou. Ele estava pensando em outra coisa. Os olhos de Jin-Woo brilhavam e ele dizia: essa sensação. Sung então percebe algo. Somos levados a um restaurante. Sung se encontra novamente com o enviado dos governantes que dizia: já faz muito tempo, monarca das sombras. Sung pergunta se o que aconteceu era coisa dos governantes. O homem responde que não foram eles. Você já sabe disso, mas a forma que eles se movem é diferente da nossa. Sung então pergunta: neste caso, as pessoas que estão se aproximando, você tem alguma pista de quem são? O enviado dos governantes responde que são alguns transgressores que chegaram ao nosso mundo há não muito tempo atrás. Parece que mudaram o destino deles para cá, depois que foram expulsos pelo exército do céu. Sung pergunta por que eles estão tentando vir para a Terra. O homem então responde: eles são uma raça de gigantes que precisam comer as rochas das estrelas, onde organismos podem viver. No mundo deles, são seres amaldiçoados chamados de titãs. É óbvio o motivo pelo qual estão vindo para a Terra.
Sung entende, eles não são amigáveis. O homem responde que sim, e Jinwoo dizia, isso nunca aconteceu antes do cálice da reencarnação ser usado. O enviado dos governantes diz que sim, é isso mesmo. Na verdade, o tempo que mencionei para você, de não ter sido há muito tempo atrás, também se referia ao tempo perdido. Jinwoo então conclui, e está dizendo que inimigos que deveriam estar atrás do seu mundo, agora mudaram o destino para a Terra. O enviado dos governantes fala que sim. Sung Jinwoo, ao tomar seu café, entende que ele é o causador de tudo isso. O homem dizia, os governantes estão pensando que eles estão perseguindo os astros do grande poder que você possui. O exército do céu já partiu. Sung responde que já era tarde demais. Em pensamentos ele dizia, mesmo se viessem aqui usando os portais que conectam os nossos mundos, levaria ao menos alguns anos. Até lá, tudo já teria acabado. Eu resolvo isso. Somos levados ao leste dos Estados Unidos, da região do deserto. O governo americano já tinha montado uma base naquele lugar. Aquela agora é uma área restrita, enquanto o governo americano restringiu essa região e chamou todo tipo de profissionais que puderam achar. Ninguém pode dar uma resposta definitiva. Um dos cientistas dizia para os americanos, não tenho certeza, estudei anormalidades do tempo por 30 anos, mas nunca vi tal fenômeno antes. O capitão então responde, não se preocupe, se algo sair daquilo, essas pessoas vão cuidar disso. De repente vemos vários tanques do exército sendo jogados para o alto. Os soldados também estavam sendo lançados para o céu. Ao que parece, alguém estava controlando aqueles objetos. E ao longe vemos que esse é Sung Jinwoo. Ele estava movendo a base americana de lugar, utilizando para isso o poder do toque do dominador. Ele dizia, sem chance que esse tipo de arma vai funcionar contra eles. Com isso o palco foi montado. Posso senti-los, o forte desejo dos nossos inimigos de devorar esta terra. A respiração deles está próxima. Sung de repente invoca suas adagas das sombras. Elas flutuavam ao seu redor. E Sung Jinwoo dizia, venham, desse ponto em diante, o que vocês terão que enfrentar é um monarca e também um caçador. Sung Jinwoo segura uma de suas adagas e sorri, ele está pronto para a batalha. Os soldados americanos estavam surpresos e não entendiam o que aconteceu ali. O portal finalmente se abre no céu e vários seres descem dos céus. Aqueles são os titãs que ameaçam a terra. Eles são seres extremamente grandes, monstros colossais com corpos feitos de rochas. O líder dos titãs se coloca à frente de Sung Jinwoo e diz, mas o que é isso? Você sozinho que deseja nos enfrentar? Sung então pergunta, realmente parece que eu estou sozinho? De repente, a sombra do monarca começa a se movimentar. Ela se expande e a mana do monarca cobre todo aquele deserto. Das sombras, os soldados de Sung Jinwoo aparecem. Este é o exército do monarca, seus soldados das sombras. Vemos o urso tanque e seu bando, Feng, os orcs superiores, Beru e as formigas das sombras, Dima e os nagas, os gigantes das sombras, os dragões e os seres celestiais que faziam parte do exército de Ashborn. Sung libera todos os seus soldados para que possam lutar novamente. O rei dos titãs fica sério e Sung o encara. Ele dizia, vamos. A batalha entre o exército das sombras e os titãs começa. Enquanto isso, na Casa Branca, vemos o presidente dos Estados Unidos. Ele dizia em pensamentos, portais se formam no céu e objetos não identificados começam a sair deles. Uma crise sem precedentes. Seria correto resolver esse problema nunca antes visto, sem avisar os cidadãos? Não, a coisa que saiu de lá é ao menos algo que pode ser resolvida. O presidente pergunta para o general Harrison se o que ele disse agora era verdade. O homem responde que sim, disseram que a situação já foi resolvida. Irei explicar na sala de reunião. Deem uma olhada na gravação. É um vídeo capturado pelos drones e robôs de vigilância. Naquela gravação aparece Sung Jinwoo e o seu exército. O presidente pergunta o que diabos seria aquilo. Quem estava ali? Os outros que estavam presentes naquela reunião também se surpreendem. Aquele era um garoto asiático. Quem seria aquele homem? Onde estavam nossas tropas? E por que um civil estava no meio daquelas criaturas? Essas eram as perguntas do presidente. Harrison diz que também gostaria de saber. Eles então assistem ao vídeo. Vemos Feng, o orc xamã, que invoca as suas chamas. Aquele era o hino do dragão.
Feng dispara seu poder de fogo contra os titãs alados. Vários deles são destruídos no processo. O exército inimigo era numeroso e descia dos céus. A batalha entre os titãs e os gigantes das sombras também se inicia. E Sun Jinwoo também estava lutando. O monarca das sombras avança em alta velocidade. Ele corta vários titãs de pedra com suas poderosas adagas. As formigas das sombras também partem para o ataque. Sun Jinwoo, porém, era muito veloz e derrotava a maioria dos inimigos, utilizando ataques críticos diretamente na cabeça. Sung era tão rápido que os inimigos eram completamente destruídos em um piscar de olhos. Seus corpos eram despedaçados rapidamente. Sun Jinwoo lutava enquanto utiliza o toque do dominador para controlar suas adagas à distância. Ele então invoca várias lanças negras gigantescas. Sung ergue sua mão e quando abaixa, as lanças são disparadas. Aquele ataque extremamente poderoso começa a atingir os inimigos que caem um a um diante dele. As lanças então vão na direção do Rei Titã. O monstro gigantesco tenta se defender com sua espada. Ele consegue segurar o avanço das lanças negras. O Titã dizia: "Você acha que isso é o bastante para mim?" E de repente o Titã se assusta. Ele observa Sun Jinwoo se aproximando. O monarca da sombra salta e concentra uma forte magia em sua mão esquerda. Sua mão começa a ser coberta pelas sombras e libera sua verdadeira forma. O braço de Sun Jinwoo se transforma. Uma mão gigantesca com garras é criada. E assim Sung ataca. Ele consegue atingir o Titã, que cai no chão. Sung segura o inimigo com apenas uma de suas mãos. Essa é a superioridade do monarca. Porém, de repente, algo acontece. Do meio daquela poeira, alguém surge. O Rei Titã agora estava em uma nova forma. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comente aí o que acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. E até a próxima. O Titã demonstra sua verdadeira forma. Ele dizia: "Então até um pequeno planeta numa galáxia distante tem alguém bem talentoso. Porém, o mero fato de que precisa aumentar o tamanho do seu corpo para maximizar seu poder é claramente um sinal do quão primitiva é sua espécie. Em compensação, nós, os titãs, diminuímos de tamanho quando precisamos lutar com toda a nossa força. Então é claro, algo assim só é possível para os maiores guerreiros da raça dos titãs, incluindo eu mesmo. Se pedir perdão agora, vou poupar você." De repente o Titã acaba sendo atingido por um ataque. Sua cabeça é arrancada de seu corpo. Vemos que Belion, o soldado mais forte de Sun Jinwoo, acabou de arrancar a cabeça daquele inimigo. Esse é o poder dos soldados do monarca. Belion voava junto de Kaisel, que come o corpo daquele inimigo. Ele então pergunta: "Meu rei, por acaso estava conversando com aquela criatura?" Sung responde que não. "Esses caras parecem ser arrogantes demais, então parece que você vai ter que prestar atenção especial neles." Belion então responde: "Por favor, meu soberano, deixe isso comigo." O soldado das sombras então ataca com sua espada, que se transforma em um chicote de lâminas. Ele é capaz de cortar vários inimigos ao mesmo tempo. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente assistia àquele vídeo. Todos que estavam ali ficam sem palavras. O presidente pergunta se o exército descobriu qual a identidade desse homem, e o general responde que não. Em pensamentos, o presidente dizia: "Ele lidou com aqueles monstros como se fossem brinquedos, e pensar que algo que só via em filmes aconteceria de verdade. Tem alguma forma da CIA descobrir a identidade daquele rapaz?" Nesse momento conhecemos o diretor da CIA. Esse é David Brennan. Na outra realidade, ele foi o diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos. David dizia: "Não sei, sendo realista pode ser impossível. Isso se estivermos falando realisticamente. Que tal aplicarmos métodos irrealistas?" O presidente pergunta o que ele queria dizer com isso. David responde: "Temos um jeito. Uma certa pessoa pode nos informar das verdades que ninguém sabe, e através de meios irreais. Sim, estou falando da Madame Norma Selner. Assim como antes, ela irá nos guiar para a resposta certa dessa vez também." E enquanto isso, na Coreia, estava acontecendo as eliminatórias do torneio de atletismo nacional. Sun Jinwoo e sua equipe estavam ali, porém o monarca fica surpreso ao ver alguém. Aquele era um corredor, um homem que também iria competir, porém Sung o conhecia. Um dos corredores chama aquele cara e diz: "Ei, Kim-Chu, você não está se aquecendo porque Kim-Chu acata aquelas ordens e suando frio." Sung dizia em pensamentos:
Iron. Sim, esse é Kim-Chiu, que na outra realidade ele era um tanker de rank A. Ele tentou matar Sung Jin-woo, mas depois de ser morto, Kim-Chiu se tornou um soldado das sombras, que foi rebatizado de Iron, o tanker mais poderoso do exército das sombras. De repente a equipe rival aparece e diz para o capitão do time de Sung Jin-woo: "Ei, Choi Tai-wong, vocês estão na pior mesmo, hein? Não acredito que colocaram um novato em todas as corridas. Me falaram que o Wo Sang-in ficou descansando por alguns meses por causa de uma lesão, mas ele tá tão ruim que o novato virou o ace do time." O capitão então responde: "Vai ficar de queixo caído quando ver como o nosso novato é bom." O homem era o líder da equipe de Kim-Chiu e ele falava: ao invés de melhorar sua corrida, ficou praticando para ser comediante e agora, na verdade, nós também temos um novato monstruoso, cumprimente eles. Kim-Chiu estava suando frio, ele dizia em pensamentos: "Impulso, um impulso avassalador, porque eu estou sentindo o impulso de me ajoelhar na frente de um cara que eu nunca vi antes e que tem a mesma idade do que eu. Será que eu estou com medo?" Kim-Chiu gritava: "Não seja ridículo, eu estou bem." Seus companheiros de time ficam assustados e Kim-Chiu dizia em pensamentos: "Sem chance que eu ficaria com medo de um cara fraco desses, isso é impossível." Ele encara Sung Jin-woo e diz: "Ei, tá olhando o quê? Se quer me falar algo, então vamos para outro lugar." Os amigos de Jin-woo diziam: "Ei, vai ter uma briga antes mesmo das corridas. Jin-woo, vê se não mata ninguém." O capitão Choi fica nervoso e falava: "Ei, não vamos ver sangue nessa competição. Tente se segurar. Pense que está sendo bonzinho em poupar a vida de alguém e aguente firme, Jin-woo." Sung diz que não vai acontecer nada. Ele pede para seus amigos não se preocuparem. Eles confiam em Jin-woo e diziam: "É melhor garantir que ele possa andar sozinho de volta, tá bom?" Longe dali, Kim-Chiu segura Sung pela camisa e diz: "Ei, acha que eu sou uma piada só porque estamos vestindo uniformes escolares de corrida e na mesma competição?" Enquanto isso, as sombras de Jin-woo diziam: "É bom ver ele de novo. O Iron voltou. Bem-vindo de volta, Iron." Esses são Feng, Igris e Bero. Berion também dizia: "Meu rei, se deixar ele comigo, garanto que vou educá-lo para que nunca mais age assim." Kim-Chiu não conseguia ver as sombras e ele voltou a ser um humano quando Sung voltou no tempo, mas por algum motivo ele começa a chorar. O garoto não sabia o que estava acontecendo e se pergunta o porquê disso. Seu corpo treme por completo e ele fica de joelhos perante o seu soberano. Jin-woo pega suas coisas e dizia em pensamentos: "Agora que ele está vivendo como humano Kim-Chiu e não como um de meus soldados, não precisamos nos envolver tanto." Kim-Chiu pede para Sung esperar. Ele então pergunta: "Será que isso é o que chamam de amor?" Kim-Chiu rasga sua camisa e Sung responde: "Eu estava imaginando que tipo de besteira você iria falar." De repente o monarca estala os seus dedos. Nesse momento, memórias falsas são implantadas na mente de Kim-Chiu. Uma conversa onde Sung dizia: "Você tentou arrumar briga comigo, mas descobriu que eu sou filho do amigo de seu pai, e então preferiu esquecer tudo de ruim que sente contra mim. Vai viver mais gentilmente a partir de agora. Já que você era uma das pessoas que lutava para proteger este mundo, é melhor ter orgulho por isso." As preliminares do ensino médio estão prestes a começar. Os corredores vão para a pista. Enquanto isso, nos Estados Unidos, David Brennan vai até a casa de Norma Selner. Ela não era tão rica quanto foi na outra realidade. David diz que fazia bastante tempo que não via a Norma. Ela então dá as boas-vindas a ele. David pergunta se ela estava comendo. A casa estava com um cheiro bom. Norma Selner responde que na verdade outra pessoa foi ali antes. David então pergunta: "É mesmo? Bom, irei direto ao ponto e partirei depois de dizer o que preciso para não incomodá-la." Norma então responde: "Eu já falei, não? Depois que aquela pessoa me procurou, não consigo ver mais nada." David pergunta se ela estaria falando novamente sobre o Deus da Morte. Norma sorri. Ela serve um chá e diz: "David, vou responder as perguntas que está para perguntar. Sim para a primeira pergunta e não para a segunda." David pergunta como ela sabe o que ele iria perguntar e Norma dizia: "Você quer saber como eu sei sobre suas perguntas sem poder ver o futuro?" David, as respostas que quer de mim foram pensadas no passado. Eu simplesmente lembrei do passado que eu vi e lhe dei a resposta. David dizia: "Posso continuar te fazendo perguntas então?" Norma responde: "Sim, David, eu sei a identidade da pessoa que você está procurando. Entretanto, não irei lhe falar nada sobre ela."
David fica surpreso e dizia: Madame, você deve saber o que ele fez. Como pode falar algo tão irresponsável quando ele é alguém que pode ser uma ameaça ao nosso país? Vemos um pequeno garoto chegando naquele lugar. Ao que parece, ele é filho de Norma Selner. Ela dizia: é exatamente por isso que não direi nada. Não viu aquele vídeo? David fica sério e diz: eu vi. Um único humano bateu de frente com monstros perigosos e não hesitou. Aquele poder era tão forte que dá medo. Ele definitivamente salvou a humanidade. Norma continua: acredite em mim. Se eu falasse que não é a primeira vez que algo assim acontece, David fica surpreso. Algo assim aconteceu antes e está falando de como a humanidade enfrentou vários riscos de extinção, mesmo sem estarmos cientes. Talvez aquele homem seja o que ela disse. David tremia. Ele vai embora, porém tem uma última pergunta. O homem que apareceu naquele vídeo pode garantir que ele não é perigoso? Norma responde que sim, eu posso garantir. David confia em suas palavras. Vou esquecer que ouvi que o conhece. Norma pede para David esperar. Ela fez alguns biscoitos e pergunta se ele queria comer. O homem diz que estava tudo bem. Ele brinca com o filho de Norma e diz que irá visitá-la novamente. De repente, quem aparece ali é ninguém menos do que Thomas Andre, que dizia: eu não gosto desse velho. Senhora, quer que eu ensine uma lição para ele? Selner dizia: Thomas, não foi você que teve problemas depois de ser desqualificado como lutador. O Golias então pega os biscoitos para comer e diz: posso perguntar só uma coisa? Tem provavelmente muitas pessoas além de mim que morreriam em acidentes, especialmente em acidentes de trânsito. A quantidade deve ser bem alta, mas eu consegui sobreviver graças à sua profecia. Por que me salvou? Norma responde: foi porque você fez muitas coisas boas na sua vida passada. Thomas pergunta se realmente ele fez isso. O demônio do UFC está falando de mim, Thomas Andre, que todo mundo chama de demônio. O que aquele cara do vídeo fez para vir visitá-la? Norma Selner sorrindo responde: ele salvou o mundo. Thomas dizia em pensamentos: tem vezes que não sei dizer se ela está brincando ou falando a verdade, por isso ela é interessante. Nesse caso, o que esse herói que salvou o mundo está fazendo agora? Norma simplesmente responde: eu não sei, talvez ele esteja aproveitando sua juventude por aí. Nesse momento vemos Sung Jin-woo encontrando Cha-Rain, que estava com seu pé machucado. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. As preliminares da corrida do ensino médio estão prestes a começar. Os corredores devem ir para a pista. Vemos as alunas se preparando. Aquela era a categoria feminina. Entre elas estava a Cha-Rain, uma prodígio da corrida. É dada a largada e as corredoras começam a se movimentar. Cha-Rain passa cada uma daquelas garotas. Ela se aproxima das primeiras colocadas e de repente também consegue ultrapassá-las. No último instante, Cha-Rain consegue atravessar a linha de chegada. Porém, após isso, ela estava do lado de fora do estádio. A garota tira seu sapato, seu pé estava doendo e ela percebe que acabou torcendo o tornozelo. Em pensamentos ela dizia: consegui passar da primeira fase das preliminares, mas vou conseguir correr o resto com esse machucado, que frustrante. De repente alguém se aproxima e pergunta: vai cobrir a sua ferida e continuar correndo? Cha-Rain fica surpresa, ela olha para trás, quem estava ali era ninguém menos do que Sung Jin-woo. Em pensamentos a garota dizia: um atleta do time de corrida, ele é do ensino médio. Sung se aproxima e diz: se ignorar a sua lesão e correr, pode passar um ano inteiro só fazendo terapia física. Se fizesse isso, iria acabar se tornando uma atleta de terceira categoria. Iria se arrepender dessa decisão o resto de sua vida. Só estou falando isso baseado em uma pessoa que eu conheço. Cha-Rain então percebe que aquele garoto tem um cheiro bom. Ela dizia: obrigado pela preocupação, mas eu... De repente ela sente uma dor no tornozelo. Sung pede para ela ficar parada um momento. Ele se aproxima e a garota fica com medo, mas de repente uma espécie de luz sai de sua mão. Sung Jin-woo começa a curar o ferimento de Cha-Rain. A garota se acalma e Sung dizia: você só tem uma chance. Corra sem nenhum arrependimento. Sung sorri, ele iria embora, mas ela pede para ele esperar. Com licença, nós já nos conhecemos em algum lugar antes. Sung Jin-woo fica surpreso, ele sorri, porém não a responde e apenas diz: vamos correr, se você correr contra mim e vencer, nem que seja uma vez, eu vou te contar. Cha-Rain pergunta: você está na divisão escolar, não é? Vi você correr, vi você chegando em primeiro lugar na corrida preliminar. Sung então responde: é mesmo? Então vou considerar que você desistiu. Cha-Rain dizia
dizia: se for assim, o recorde das preliminares está prestes a ser quebrado. Que tal me dizer a verdade quando eu quebrar esse recorde? Sung diz em pensamentos: antes ou agora, ela ainda é tão pura. Ele aceita aquele desafio. As corridas acontecem. Depois disso, as aulas retornam. Sung continua praticando corrida na escola. Ele vive sua vida normalmente, junto de seus amigos. E um dia, ao sair do colégio, ele se surpreendeu. Cha-Rain foi até ali para vê-lo. Após isso, Sung continua focado em seus estudos. Igri sempre o ajudava a cumprir as suas tarefas. Sung andava pela cidade à noite. Ele dizia em pensamentos: acredito que vir até aqui foi muito simples. De repente, o monarca vê uma roupa bonita em uma loja. Ele simplesmente copia aquele objeto. Feng dizia que seu soberano estava incrível. Sung Jin-woo para no meio da rua. Ele estava esperando por alguém. Sung já sentiu a presença dessa pessoa. E então começa uma contagem regressiva. 1, 2 e 3. De repente o monarca se vira e diz: então você veio mesmo. Cha-Rain fica surpresa. Ela estava tentando assustá-lo, mas ao que parece, Sung Jin-woo tem olhos nas costas. Ela sabe que os estudos de Sung Jin-woo acabaram no mês passado e pergunta se ele iria para a universidade que queria. Você conseguiu uma boa nota, por que insiste em ir para aquela universidade? Sung então responde: uma bolsa total de estudos e a chance de estudar fora é um extra. Além disso, tem uma pessoa que tenho que ver lá. Cha-Rain fica com ciúmes. Ela pergunta se essa pessoa seria uma mulher. Sung então diz: será que é? A garota fica nervosa e fala: você se lembra da nossa promessa? Sung pergunta qual promessa seria e ela responde: aquela que você prometeu me responder tudo quando eu te vencesse numa corrida. Jin-woo responde que se lembra sim, e Cha-Rain falava: por que não apostamos então? Vamos ver quem chega até a árvore de Natal primeiro. Sung pergunta o que ela vai perguntar por estar agindo assim, e ela responde que vai perguntar tudo. O que você pensa às vezes, se é uma garota ou um cara que você quer ver na faculdade, e se nos conhecemos antes daquela competição. Cha-Rain sabia, ela tinha um sentimento de conhecer Sung antes daquele momento. O garoto fica surpreso com essa resposta. Jin-woo então sorri e aceita o desafio. Cha-Rain então pega o seu cachecol e coloca em volta do pescoço do monarca. Ela dizia: Jin-woo, se você gosta mesmo de mim, não saia daqui. Cha-Rain começa a correr. Sung não sabe o que fazer. Ele foi pego de forma desprevenida. Os soldados das sombras ficam surpresos. Igris dizia: mas o que? Nosso rei perdeu. E Belion falava: então tem vezes que nosso rei vai perder uma aposta valendo alguma coisa. Feng dizia: meu soberano, você errou. E Beru falava: meu rei, não é tarde demais, corra logo. Sung apenas observa Cha-Rain correndo para a linha de chegada. Ele se lembra de quando a conheceu pela primeira vez, naquela outra realidade que foi apagada. Jin-woo sorri e lembra dos momentos que aquela mulher lutou por ele, além dos momentos felizes que viveram antes da guerra principal contra os monarcas começar. A noite em que viram uma estrela cadente e fizeram um pedido. Além do último pedido de Cha-Rain: Jin-woo, pode me prometer que irá me encontrar? Sung responde que sim, eu com certeza vou te encontrar de novo. Cha-Rain chega até aquela árvore. Ela venceu. Sung Jin-woo realizou a sua promessa. Ele reencontrou sua amada. Sorrindo, ele se aproxima e diz: sombras, fechem os olhos todos vocês. Os soldados obedecem seu mestre e um passo por vez ele se aproxima daquela garota, a mulher que ele admira. Sung Jin-woo abraça Cha-Rain e a beija enquanto a neve caía naquela linda noite de Natal. Somos levados ao mundo do repouso. Esse é o lugar onde as sombras de Sung Jin-woo descansam. Vemos vários castelos e catedrais dentro desta dimensão. Wyvern Kaisel presta suas saudações a Feng e outro soldado orc deseja bom dia ao general também. Feng então responde: bom dia, isso é o que eu queria dizer, mas não há dia e noite no mundo das sombras. Beru caminhava pelos corredores e ao se aproximar vemos que ele estava rindo. Nesse momento Feng dizia: você já deve ter terminado, Marechal Beru. O Marechal das Sombras Beru mostra o casaco que ele fez para o Lorde das Sombras e sorrindo ele falava: e agora então, o manto que parece exatamente a jaqueta que nosso Lorde usou alguns anos atrás. Feng pergunta como ele deveria pagar Beru por ter feito isso. O Marechal, enquanto ria, falava: como eu poderia ignorar o seu desejo de ficar parecido com nosso Senhor, contanto que esteja satisfeito e está tudo bem. Feng utiliza aquele casaco e agradece ao Beru. Eu gostei muito, tanto que quase ficou tentando forçar os soldados mágicos a usar um também. Beru pergunta se não era melhor Feng transformar o orbe da avareza em um cajado e usá-lo ao invés de apenas carregá-lo em suas mãos.
Feng responde que essa é uma boa ideia. Ele convoca os anões de barba, que são os melhores artesãos, e confia seu orbe a eles. Os anões aceitam esse desafio. Ficaremos felizes em ter a chance de usar nossa madeira sagrada que nosso Lorde nos deu. Esse é o mundo do repouso. É infinitamente vasto, e já que tem cerca de 10 milhões de soldados vivendo por lá, todos estão se ajudando. Os soldados são fortemente ligados à mente do monarca, e quanto mais forte o poder do monarca, eles começam a se parecer cada vez mais com a mente do monarca. Em outras palavras, os soldados que desejam a destruição e trabalhavam por isso, começaram a aprender o lado humano das coisas. As muitas emoções que os humanos têm foi uma experiência refrescante para encher os corações vazios com algo vivo. Soldados que dormem, que treinam, soldados que conversam e até soldados que se puxam pelo pescoço e gritam. Essas características inexistentes começaram a tomar forma e eles começaram a viver nesse mundo com sua diversidade. Obrigado, meu Lorde, por me convidar para um mundo que nunca imaginei. Eu adoro o meu soberano. O tempo passa e os anões finalmente terminam o cajado de Feng. Agora estava perfeito, tanto seu manto quanto seu cajado. De repente, sombras gigantes chegam até ali. O grande Marechal Berion os enviou. Feng fica surpreso. Então haviam soldados mágicos entre os novos recrutas. Que desperdício de músculos, usando magia com esse tamanho. Espera, tem algo que eu deveria falar. A partir de agora, vou descrever em detalhes o que conquistei durante a primeira batalha do nosso grande rei contra o Rei Dragão e cada conquista que tive nas fendas dimensionais. Então escutem bem. De repente outra sombra chega até ali e interrompe o Feng. Esse era Igris que pergunta: por que estão de brincadeira aqui? Feng fica assustado e responde: quem se atreve a falar que estou brincando quando estou mostrando a grandeza do manto que lembra nosso Lorde? Quem é que... E de repente Feng percebe que era Igris que estava ali. Ele pede desculpas e fala que ama o comandante Igris. O comandante Igris diz ser grato pela lealdade do orc xamã. Feng pergunta o que Igris queria e ele diz: vai começar em breve. Não acha que todos os soldados acima do rank general deveriam torcer por nosso soberano? Feng olha pela janela daquele lugar e então se assusta ao ver que esse era o momento em que Sung e Tia Rain se reencontraram. Todas as sombras começam a comemorar e então Igris começa a se lembrar de seu primeiro encontro com Sun Jinwoo. Não perca o próximo episódio de Solo Leveling aqui no canal. Comente o que acharam desse vídeo e no mais, obrigado por assistir até o final e até a próxima.